Daí, pessoal, mais uma resolução. Um metalúrgico pretende construir uma peça metálica na forma do triângulo MBP a seguir. Logo depois, ele fará um corte segundo a linha reta BN, conforme a figura. Sabendo que BP é igual a 2 decímetros e que BM é igual a raiz quadrada de 3 decímetros, é correto afirmar que o comprimento BN em decímetros corresponde a... Bom, então eu vou colocar aqui, ó, as informações que ele me dá, né? Me diz que BP é igual a 2, BP é igual a 2, então esta linha aqui, ó, é 2, deixa eu colocar assim, ó. Isso aqui, então, é igual a 2 decímetros. Eu sei também que BM é igual a raiz quadrada de 3 decímetros. Então, aqui eu tenho raiz de 3. Bom, olha só, como se trata de um triângulo retângulo, eu posso aqui calcular essa hipotenusa, né? Posso calcular isso. Rapidinho aqui vai dar hipotenusa ao quadrado. Não sei se eu vou precisar. Eu vou fazer aqui, ó, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, essa hipotenusa MP, né? Esse MP ao quadrado aqui, eu vou pôr assim, ó, MP ao quadrado é igual a um cateto raiz de 3 ao quadrado mais outro cateto que é 2 ao quadrado. Então, eu tenho que MP ao quadrado vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado, cancela a raiz com potência, dá 3. 2 ao quadrado, 4. 3 mais 4, 7. Então, MP, aquela hipotenusa lá, ó, embaixo, vai ser raiz quadrada de 7. Então, eu sei que aqui embaixo, eu não sei se eu vou usar isso ou não, mas eu já tenho calculado aqui, ó, essa hipotenusa. Ok. Então, aqui eu tenho raiz de 7, se eu precisar. E aí, precisa do BN. Então, esse BN, vou chamá-lo de X. Vou fazer de uma cor diferente aqui. Então, essa aqui é a proposta do exercício, que eu vou calcular, então, esse valor chamando de X. Muito bem. A resolução dessa questão não é uma resolução muito simples. Eu preciso aí dividir esse triângulo aí, né, para encontrar semelhança, fazer triângulos semelhantes aí. Então eu vou dividir, fazer uma divisão aqui, ó. Podia dividir, vou ter que criar um triângulo semelhante. Eu até podia fazer usando essa raiz de 7, mas eu vou fazer aqui, ó. Olha só, se eu divido aqui, com um ângulo reto aqui, um pretenso ângulo reto aqui, eu crio aqui um triângulo retângulo e observa que aqui eu também tenho um triângulo retângulo e esse triângulo aqui, ó, ele vai ser semelhante ao triângulo grande, porque esta linha aqui, ó, que eu tracei, esta linha aqui vai ficar paralela a essa, já que aqui é 90 graus também, né? Então essas duas linhas são paralelas. Deixa eu até melhorar um pouco essa representação para ficar com mais evidência essa situação de paralelismo aqui, ó. Deixa eu caprichar um pouco melhor, um pouco mais, ó. Acho que agora vai ficar muito melhor. Aí. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E esse triângulo, como eu te falei, ó, ele é semelhante ao triângulo grande. Bom, então eu vou pensar assim, esse ângulo aqui, ele vai ser importante para mim, porque ele é comum tanto no triângulo que eu estou usando aqui o pequenininho, quanto no grande. Então vou usar aqui um ângulo alfa aqui. Muito bem. Esse segmento que eu tracei, eu vou dar um nome para ele, para ter uma referência de cálculo. Eu vou dar aqui medida, aqui eu vou chamar de Y.
né? Já chamei de x, que é o que eu quero, aqui eu chamei de y. E aí, olha só, esse y, ele é oposto ao ângulo de 30. Então, esse y, ele vale a metade da hipotenusa. Então, eu sei que esse x, na realidade, ó, ele é o dobro do y, né? Olha só, esse y aqui, ele é o cateto oposto ao ângulo de 30. E esse x é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Então, o x aí é o dobro do y. Então, eu já sei que esse x aqui, na realidade, o que ele é? Ele é 2y. Então, já posso colocar aqui embaixo desse x, ó, que ele também pode ser dado como 2y. Muito bem. Ok. Então, significa que se eu calcular esse y, eu dobro e calculo x. Então, tem essa opção aí. Pois bem, se eu pensar nesse ângulo alfa, como eu te falei, olha só, em relação a esse ângulo alfa, eu posso utilizar aqui, em relação a esse alfa, eu tenho aqui tangente, né? Eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente. Eu não vou usar esse raiz de 7. Se eu quisesse usar esse raiz de 7, que é a hipotenusa, eu podia fazer por seno, por cosseno. Tá? Mas eu tenho aqui dado pelo exercício raiz de 3, que é cateto oposto a alfa, e o 2, que é cateto adjacente a alfa. Então, eu vou usar tangente. Tangente é cateto oposto, lembra, né? Que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de alfa, eu posso escrever de duas maneiras. Eu posso pegar nesse triângulo grande, que foi o dado, cateto oposto, raiz de 3, cateto adjacente, 2. E aí eu tenho a tangente de alfa no triângulo original, no triângulo grande. Mas eu também posso fazer a tangente de alfa nesse triângulo menor. Cateto oposto, y. Que é, ó, nesse triângulo menor, cateto oposto, y. Lembra que eu, calculando o y, eu tenho o valor do x. E o cateto adjacente? Bom, o cateto adjacente é essa medida aqui, ó. Mas eu não tenho essa medida. Mas eu vou referenciar essa medida como y, para aparecer aqui embaixo o y também. E aí eu fico todo mundo com y. Então, eu vou pensar assim, ó. Se aqui é cateto oposto ao ângulo de 30, metade da hipotenusa, esse cateto aqui é o cateto maior, oposto a 60 aqui embaixo. Aqui eu sei que é 60. Então, esse cateto, deixa eu usar uma outra cor aqui para não ficar muito confuso. Esse cateto aqui, ó, essa medida aqui, vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo de 60, que é o cateto maior. Eu posso usar trigonometria aqui, eu posso usar uma regra prática. Eu sei que no triângulo 30 e 60, o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Então, eu tenho que o cateto maior, que é o que eu quero, vou pôr assim, para não usar mais uma letra, vou deixar assim, cateto maior, que é o que eu quero, é igual ao cateto menor, que é o y, vezes raiz de 3. Então, eu sei que essa medida aqui, ó, daqui até aqui, é y vezes raiz de 3. Então, esse outro cateto, que é o que eu estou precisando, ó, que é o cateto adjacente a alfa, nesse triângulo menor, agora eu descobri. Esse pedaço aqui, ele vale 2 menos y raiz de 3. Então, esse aqui é o cateto adjacente a alfa. E o y aqui era o cateto oposto. Então, volto para a minha escrita aqui. 2 menos y raiz de 3. Uma questão aqui bem chatinha, hein? Tem um grau de complexidade bem interessante essa questão. Se isso aqui, ó, é a tangente do ângulo alfa, isso aqui também é a tangente do ângulo alfa, isso aqui no triângulo grande, isso aqui no triângulo pequeno, eu posso estabelecer a igualdade entre essas duas expressões. Raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 2 menos y raiz de 3. Vou cruzar isso, 2y igual raiz de 3, que multiplica 2 menos y raiz de 3. 2y igual raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. Aliás, 2 raiz de 3.
Raiz de 3 vezes menos y raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Porque vai dar raiz de 9, que dá 13. Então isso é o mesmo que menos 3y. Aí tá bem bom agora. Esse menos 3y vem para cá, vou fazer bem devagar. 2y mais 3y igual a 2 raiz de 3. 5y igual a 2 raiz de 3. Y igual a 2 raiz de 3 sobre 5. Isso é o valor de 1y. Lembra? O que eu queria aqui, ó, era o valor do x, que vale 2y. Então, o x, que é igual a 2y, é igual a 2 vezes 2 raiz de 3 sobre 5. Então, esse x vai resultar, 2 vezes 2, 4. 4 raiz quadrada de 3 sobre 5. Eu tenho isso aqui, ó, letra B. Ok? Então, uma questão que tem um certo trabalho aí de montagem, uma complexidade, não é uma questão muito simples, certo? Então tá aí, como eu te falei, eu poderia ter feito utilizando essa hipotenusa raiz de 7, fazendo aqui, colocando uma medida, calculando uma medida aqui, calculando essa hipotenusa aqui, e aqui raiz de 7 menos o valor da hipotenusa. Eu poderia ter feito por baixo aí, daí usaria cateto oposto, usaria seno, tá? Poderia fazer usando o seno nesse exercício. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita e até a próxima.